Treinamento baseado em velocidade. Treinamento baseado em velocidade é uma benção. Por que o treinamento baseado em velocidade é uma benção? Porque depois que o treinamento baseado em velocidade apareceu, o guru do treinamento baseado em velocidade, porque tem alguns gurus, a educação física tem gurus, né? O guru do VBT, né? Eu tinha alunos que iam no curso do guru do VBT e falava assim, ó, professor, o guru lá falou que quem periodiza é burro, que o certo é fazer treino baseado em velocidade, né? Porque aí você coloca o encoder, você calcula qual que é a zona ótima, você calcula o índice de fadiga, você calcula o perfil de carga, velocidade, você não sei o que. Ah, legal, fantástico, maravilha. Primeiro você pede para ele comprar 40 encoders pra gente, então. E esse daqui, ó, esse daqui é validado. Não adianta vir com um não validado. Não adianta vir com aquele que a gente fez ali no quintal de casa e que não tem validação nenhuma. Esse daqui, né, é validado. É o Speed for Lifts ou Vitruve. Esse foi validado pelo National Strength. Galera, entende uma coisa. No contexto do treinamento, a gente sempre quer, né, vender a roupa nova. E aí, o treinamento ele veio lá atrás, com o contexto do Matveev. Aí o Matveev começou a pensar a organização de treino, né, de uma forma ainda rudimentar. Né, tem muito contexto da periodização que não se aplica. Existem alguns conceitos que se aplicam, existem outros que não se aplicam. Se a gente pegar os primeiros gráficos da periodização, né, eram gráficos ali que você pega eixo X, eixo Y, não tinha, né, claramente quais eram as métricas a que aqueles percentuais se referiam. Aí depois o Matveev explica que eram métricas de volume em algum momento, e aí você pega 30% do maior volume da temporada. Enfim, algumas coisas se aplicam, outras coisas peronomútil. Beleza, mas depois vem o Verkhoshansky. Aí o Verkhoshansky tem uma leitura um pouco melhor. O Verkhoshansky já começa a trabalhar com métricas mais precisas de força, trabalhando com diferentes manifestações da força e, consequentemente, com manifestações diferentes do percentual de um RM e assim por diante. Aí a galera viu a necessidade de vender algo novo, criar alguma coisa nova. E aí criaram o tal do treinamento baseado em velocidade. E o que é o treinamento baseado em velocidade? É um método de treinamento. E aí falando assim, esses dias teve uma discussão lá no Instagram, aquele Instagram, se você ainda não segue no Instagram, já falei, dá uma moral lá, profpolito.nefet. E aí teve uma discussão lá, porque eu falei assim, ó, treinamento baseado em velocidade é um método, aí veio o clã. Porque a gente tem os clãs, né? Você tem o clã da mobilidade, você tem o clã do treino funcional, você tem o clã do VBT, você tem o clã do Franz Bosch, né? Você tem o clã, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente bate contra os clãs, né? Daqui a pouco eu vou acordar com ameaça de morte, porque eu tô mexendo com vários clãs diferentes. E aí, né, o clã veio lá e falou assim, não, desde quando o VBT é método? Aí eu peguei o artigo do National Strength e falei, tá aqui, tá no artigo. Tá no artigo do VBT? Tá aqui, ó. Não, mas o professor, não sei o que, assistiu uma aula dele e ele falou que não é. Eu falei, eu não tô preocupado com a aula que você assistiu do professor. Aí já veio. Então você tá querendo dizer que o professor não significa nada? Aí eu falei, não tô dizendo isso, tô falando que a aula que você assistiu não é referência. A referência é o artigo, tá aqui, ó. O artigo tá escrito aqui, que é método. Ah, não acredito. Aí o clã pegou o stories, né? Postou no stories dele e falou assim, estão dizendo que o professor não significa nada. Aí eu falei, amigo, ó, com todo respeito, eu não disse nada disso, tá aqui no comentário, não disse que o professor não significa. Eu falei que a aula não é referência. Referência é o artigo. Referência é o artigo. É o artigo. É o artigo. É o artigo. E não existe o maior pesquisador do mundo. Não existe esse título. Não existe uma bola de ouro dos pesquisadores. Tipo, ó, tem a bola de ouro da FIFA. Da hora, bola de ouro. Todo mundo para na ESPN pra assistir a bola de ouro. Agora nós vamos fazer a bola de ouro de quem estuda VBT. Não existe. Ninguém tá nem aí com quem estuda VBT. Ninguém tá nem aí com o Polito que estuda não sei o quê. Ninguém tá nem aí com o mundo científico, cara. Não existe. Vamos parar de melindre. Né? Não existe o melhor, a bola de ouro, o MVP da temporada. O MVP da temporada dos estudos de mobilidade desse ano da PubMed foi o Polito. Não existe isso, cara. Isso é ridículo. Não existe o melhor, o maior pesquisador. Não existe. Existe, né, aqueles que pesquisam há mais tempo. Existe um dos maiores. Existe um dos mais renomados. Não existe o maior. Isso não existe no mundo científico. Não é o Cristiano Ronaldo, não é o Messi. Né, da pesquisa, a gente, eu fui o cara que mais publicou paper. Dane-se você com seus papers. Mas, obviamente, se você publicou muito a respeito de um negócio, porra, você tem meu respeito. Você entende daquilo em tese mais do que eu. Você publicou muito mais do que eu. Mas o que eu quiser foi assim, não existe o maior.
Não existe a bola de ouro do prêmio de maior pesquisador. Então, assim, não importa o que você ache ele o maior pesquisador. O que importa é o que o artigo está dizendo. E o artigo está dizendo que é método. E, portanto, VBT é um método de treinamento que utiliza uma tecnologia. Essa tecnologia pode ser duas. Ela pode ser um transdutor de posição linear, ou ela pode ser um acelerômetro. Se ela é um transdutor de posição linear, portanto, eu preciso de exercícios lineares, agachamento, supino, terra e assim por diante, para mensuração da velocidade de movimento. E quando eu mensuro a velocidade de movimento, eu consigo 3 coisas, no mínimo. Primeiro, identificar a queda de velocidade. E se eu identifico queda de velocidade, eu identifico uma possível instauração de fadiga, porque quando o nosso sistema nervoso central fadiga, existe uma queda de velocidade, na velocidade de movimento. E, portanto, eu falo, fadigou, e aí, em tese, se teve fadiga, significa que aquela série eu poderia interromper, porque aquelas repetições já estariam trabalhando com resistência de força e não mais com força máxima ou com potência e assim por diante. Segundo, saber a partir da velocidade qual manifestação da força eu estou trabalhando, se é a força explosiva, se é a força de velocidade, se é uma questão mais balística, se é força máxima e assim por diante. E terceiro, eu consigo identificar o perfil de carga e velocidade individual, ou seja, qual que é o perfil de carga do polito no agachamento de velocidade de execução do polito com 40 quilos no agachamento. E agora qual que é com 60, qual que é com 80. E normalmente essas cargas são colocadas em percentual de 1 RM. Essas seriam as principais vantagens que a gente tem do método chamado de VBT, do método de treinamento baseado em velocidade. Fechou? Maravilha. E aí, a galera começou. Não. Agora, VBT para tudo. Se você trabalha baseado em treino de força máxima ou percentual de 1 RM, não, você tá errado, cara. Você é burro. Se você trabalha em treino baseado em 1 RM, você é burro. Você precisa ter treino baseado em velocidade. Isso não sou eu que tô falando, foi o guru do VBT. Vários cursos de VBT, todo mundo é VBT pra tudo que é lado. Agora aqui a gente vai calcular sua velocidade, carga e velocidade. A senhora que vai lá pra academia não sabe nem como fazer o supino, mas não, coloca lá o encoder, vamos ver o encoder, vamos ver qual que é a velocidade, aí leva. Galera, funciona, óbvio que é um método que tem a sua demonstração científica. Eu mesmo já usei e uso em alguns momentos, junto com os atletas, já usei no fitness, já usei. Eu tenho vídeos meu utilizando o meu encoder que é validado. Vitruvius, Speed for Lift, trouxe dos Estados Unidos, é validado. Portanto, não estou usando nada que não seja validado, que já é um problema. O dispositivo que se usa para mensurar essa velocidade ou essa aceleração, ou essa potência, já é um problema, tá? Isso já é um problema, tá? Entretanto, não adianta achar que quem não faz esta merda tá fazendo errado. Não adianta porque você pegou um paper que... Presta a porra da atenção. Não é porque eu peguei um paper que avaliou 2 meses de treinamento e aí em um dos grupos eu fiz um treinamento baseado em velocidade e esse grupo apresentou melhora da força diferente do outro grupo ou maior que o outro grupo, que treinamento baseado em velocidade agora é sempre melhor, mesmo porque é muito mais comum eu fazer o treinamento tradicional do que fazer o treinamento baseado em velocidade. Por uma questão de estímulo, quando eu faço um estímulo que é diferente, a minha treinabilidade para aquele estímulo, ela é maior e, portanto, é mais possível, obviamente, que eu tenho uma adaptação. Como a treinabilidade ela é uma configuração ou ela tem uma característica log linear, o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais tempo eu passo fazendo aquilo, menor vai ser a magnitude em tese da diferença. Isso então quer dizer que quanto mais tempo eu ficar fazendo aquele modelo de treino, talvez essas diferenças entre os dois métodos sumam. Só que os estudos científicos, eles não acompanharam isso por muito tempo. Eles acompanharam isso por no máximo 2 meses. Que na periodização, por exemplo, 2 meses nem periodização é. Que é outra crítica que eu faço a quem critica o estudo de periodização. Porque o cara critica o estudo de periodização e fala, tá vendo? Esse estudo mostrou que a periodização não funciona. Porque em 2 meses não teve diferença entre o grupo periodizado e não periodizado. Mas 2 meses... nem periodização é planejamento. Então o estudo avalia planejamento e coloca no título periodização. É um outro erro de conceito. E quando a gente pensa num
encoder linear ou num acelerômetro, eu paguei no meu encoder linear, há 5 anos atrás, eu paguei R$4.000. Eu paguei R$4.000 no meu Speed for Lifts. Hoje deve estar uns 6, por aí. A partir de agora, todo mundo vai comprar um, ou comprar vários, porque só isso funciona. Só que aí, começaram a surgir alguns artigos, especialmente a partir do ano passado, mostrando 2023, né, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, ou vai ver esse vídeo, seja lá o que for, né, a partir de 2022, alguns estudos fazendo uma revisão a respeito do método baseado em velocidade e do método tradicional. E aí, olha só, né, a qualidade geral da evidência incluída na revisão é muito baixa. Risco de viés, falta de informações sobre o processo de randomização e cegamento do avaliador de resultados, ou seja, o avaliador sabia qual que era o resultado que ele estava avaliando proveniente do grupo VBT e proveniente do grupo não VBT. Isso, quando a gente trata de uma ciência ou de um método experimental, diminui a qualidade do estudo. E o não registro prospectivo do protocolo de estudo e do plano de análise. Ou seja, a gente está dizendo, e não sou eu que estou dizendo, né? São os 6 autores que publicaram esse estudo no Journal of Sport Science, que é uma das maiores revistas do mundo, estão dizendo que a qualidade dos estudos é baixa e que, portanto, não há um consenso ainda, ou não pode haver um consenso ainda da literatura científica em relação à superioridade do método de treinamento baseado em velocidade em relação ao método tradicional baseado em um RM. E aí o pessoal fala assim, mas é 4, 6 mil reais, mas é um encoder para pesquisa. Não, esse é o encoder que deveria ser vendido para a galera prescrever o treinamento baseado em velocidade. Aí você faz o curso do guru do VBT, o guru do VBT fala para você, se você não der treino baseado em velocidade, você é burro. Aí você fala, então fudeu. Então além do curso, eu vou ter que comprar um encoder de 6 pau. Primeiro você já pagou o curso, que é 2, 3, sei lá, quanto custa o curso. Agora eu tenho que comprar o encoder, 10 pau para trabalhar com o VBT. Depois de 2 anos, 3 anos, só o estudo falando, desculpa, o meu VBT, né, o VBT não é tudo isso não. Isso daqui tá que nem, não sei se quem é de São Paulo, mas aqui em São Paulo, com carro, o brasileiro sofre, né? Primeiro é assim, olha, tem que ter extintor no carro, todo mundo compra o extintor do carro. Agora não precisa mais extintor do carro, tira o extintor do carro. Aí antigamente tinha, olha, agora no Brasil vai ser essa tomada, todo mundo compra aquela tomada. Agora não vai mais ser essa tomada, todo mundo tira aquela tomada. Né? Tá que nem o põe casaca, tira a casaca, põe casaca, tira a casaca. O problema é que a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio e parcimônia na hora que a gente defende as teorias, para que a gente não seja populista, para que a gente não defenda conhecimento popular e para que a gente também não seja religioso, para que a gente seja científico. E o que é científico? É um método, tem algumas demonstrações científicas legais, pode ser utilizado em alguns momentos da periodização, mas não há nenhuma superioridade em relação ao método baseado na 1RM. Mesmo porque eu tenho lá 20 atletas, você acha mesmo que eu tenho 20 encoders? Eu gastei 100 mil reais só de encoder linear. Aí eu levo todos os encoders, coloco todos os encoders na barra, coloco 20 iPads, porque ele precisa do iPad, não é só ele. Só nisso eu já gastei 200 mil, já comprei uma casa para dar treino baseado em velocidade para agradar o guru do VBT. Coloquei lá tudo bonitinho, tá tudo tá legal. Aí começa, ó, diminuiu aqui, 10% ali de fadiga. Não, método muito mais barato. O método Michael Zurdos de repetições de reserva. Galera, ó, seguinte, agachamento, supino, terra, hip thrust, 8 a 10 repetições. Quem conseguir fazer 2 repetições além de 10, aumenta a carga para membro inferior de 5 a 10%, aumenta a carga para membro inferior de 10 a 20 quilos, aumenta a carga para membro superior de 5 a 10 quilos. Beleza? Beleza. Professor, vai ter erro? Lógico que vai. É prática. Eu estou usando aquilo que eu posso da ciência, Michael Zurdos, incremento de 5 a 10% para o inferior, 2,5% a 5% para o superior. Estou usando aquilo que eu posso da ciência para errar menos. E o VBT eu uso? Lógico que uso, principalmente em protocolos de Return to Training e Return to Play, que eu não tenho tempo, quero entender o perfil de curva de carga e velocidade, especialmente quando o cara vem de um protocolo de reabilitação, fica 6 meses parado, mudou as adaptações neuromusculares, eu uso o VBT para estabelecer um novo perfil de carga e velocidade e entregar para o preparador físico e falar assim, ó, vamos treinar dessa forma aqui, o que você acha? E aí a gente toca o jogo. Isso é a ciência aplicada à prática. E eu não estou sendo religioso nem populista, eu estou sendo preciso. Mas o estudo ainda não acabou. Além disso, a duração das intervenções pode ser
insuficiente para revelar diferenças significativas entre o VBT e os métodos tradicionais de treinamento de resistência, particularmente em indivíduos treinados. No entanto, as adaptações ao treino de resistência manifestam-se tipicamente em forma log linear, o que significa que intervenções mais longas podem não aumentar as diferenças entre as condições, como eu disse a você agora há pouco. E aí, quando a gente pega, os gráficos que expressam as diferenças entre o VBT e o treino tradicional, para potência, para velocidade e para força, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os métodos. Além disso, as relações de perda de velocidade e número de repetições não fornecem benefícios adicionais aos métodos tradicionais, como se acreditava, e de baixo custo no monitoramento e treinamento com peso. Ou seja, cuidado, guru do VBT, porque o VBT não resolve todos os problemas da humanidade, tampouco é superior às estratégias tradicionais de treinamento de força, tampouco é superior a estratégias de não periodização, mesmo porque nem na mesma panela as duas coisas têm que estar. Discutir periodização é discutir sistema de treinamento, discutir VBT é discutir método, o método está dentro do sistema. Então nem sei por que essa comparação acaba sendo feita. Isso só me mostra uma grande defasagem de conceito.